Vamos iniciar hoje a nossa segunda aula da nossa nova série, Narrativa no Antigo Testamento, quando Deus se revela pela história. Pegue seu estudo. Tem caneta ali, se vocês precisarem para anotar, tem algumas coisinhas para anotar. Então, o que é a narrativa? Temos ali uma definição, vai aparecer no slide também. A narrativa bíblica não é mito, fábula ou lenda. Também não é uma crônica neutra, como um relato moderno. Trata-se da história verdadeira interpretada à luz da revelação de Deus. A narrativa responde mais à pergunta o que Deus está fazendo na história do que o que aconteceu. Então, a narrativa, como um gênero literário, é, por excelência, uma narrativa de coisas que já aconteceram. Porém, a Bíblia não simplesmente traz relatos desconexos do passado, mas mostra a ação de Deus por meio de eventos do passado, de pessoas comuns, de reis e reinos, todos os tipos de eventos que passaram pelo povo de Deus. Temos ali uma definição, vai aparecer no slide para você completar as lacunas. A narrativa bíblica é o relato de atos reais de Deus no tempo e no espaço, organizados literariamente para revelar quem Deus é e quem o ser humano é e como a aliança se desenvolve. Na aula passada nós notamos que a Bíblia é a palavra de Deus apresentada em palavras humanas na história e que o assunto central, o assunto persistente da palavra de Deus e o que une todos os 66 livros da Bíblia é o relacionamento de Deus com seu povo, é o fato de Deus desejar se comunicar conosco, desejar se comunicar com os seres humanos e estabelecer um relacionamento conosco por meio de uma aliança. Temos aqui um texto de apoio em Romanos 15:4 que diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Deste modo, a narrativa bíblica também serve para a nossa edificação, meus irmãos. Cerca de 40% do Antigo Testamento ele é de narrativa histórica, do gênero narrativa histórica. Isso serve também para nos ensinar. Onde é que a narrativa aparece no Antigo Testamento? Embora quase todo o Antigo Testamento tenha elementos narrativos, esse gênero domina especialmente os livros de Gênesis, Êxodo, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Esdras e Neemias e Ester. O livro de Ester, em específico, é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Mesmo assim, nós vemos ali o agir de Deus na providência, de sua providência, utilizando uma mulher judia para libertar o povo da opressão ali do comandante de um dos nobres do Império Persa. Esses livros contam a história do povo de Deus desde a criação até o pós-exílio, sempre com um foco teológico, não apenas cronológico. Então nós vemos ali uma ênfase na teologia, nós vemos sim um grande cuidado com a questão histórica, com os elementos geográficos na Bíblia, com os nomes dos lugares, com as línguas que os povos falam, mas o foco também é a teologia, é transmitir o caráter de Deus e também as características da sua criação e dos seres humanos. Agora vamos explorar algumas características literárias da narrativa bíblica. Personagens reais e moralmente complexos. Diferente das lendas antigas, a Bíblia apresenta personagens com virtudes e falhas. Temos que Abraão mente, Jacó engana, Moisés falha, Davi adultera, Salomão se desvia.
Isso revela que o herói da história não é o ser humano, mas Deus. Temos um texto ilustrativo. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21, 25. Em um primeiro nível, nós podemos pensar que o livro de Juízes está falando sobre um rei monarca, uma figura do magistrado civil, uma figura política. Mas em um outro nível de interpretação desse texto, nós podemos pensar que Israel não havia rei em Israel, porque o rei verdadeiro de Israel é Deus. E ele não estava sendo servido como rei naquele momento. Temos ali muita confusão, desobediência e idolatria no meio daquele povo. Temos aqui algumas perguntas para refletirmos sobre esse caráter, né? Nós acabamos de ler personagens reais, moralmente complexos, com muitas falhas e, às vezes, muito caos. O que essas falhas morais dos heróis bíblicos, entre aspas, nos ensinam sobre o homem, sobre as características dos seres humanos? A resposta é pessoal, mas vocês podem comentar. A gente pode lembrar, usando a própria Bíblia para responder, Romanos vai dizer que todos pecaram. Então, ver essas falhas morais, eu me lembro assim, foi um cuidado que eu tive quando eu fui preparar, escolher o material que nós usaríamos para as crianças, né? Eu lembro que na minha infância, por vezes eu via histórias na igreja dos personagens e eles eram tratados quase como deuses, assim, né? Era dado uma ênfase à pessoa, o personagem, a pessoa que Deus está usando ali para fazer tal coisa. Posso me lembrar aqui de José, de Davi. E era dada assim uma ênfase àquelas pessoas que os tornavam quase como deuses, né? Então essa era uma leitura muito, primeiro, errada e equivocada do que de fato o texto quer falar sobre essas pessoas. Porque elas exaltam, o texto exalta mais aquele que possibilitou aquele personagem agir do que o próprio personagem. Esse sempre foi a tentativa não, a intenção de Deus, né? E muitas vezes nós vamos falhar porque nós colocamos naquele personagem e aí você dá margem, como eu vi várias vezes, várias aplicações, algumas delas assim, bizarras, né? Sobre aquele trecho da palavra de Deus, sobre o uso do Davi quando usa a funda ali e tal. Você também tem que pegar as pedras que estão ao seu redor e derrubar os gigantes que estão à sua volta. Então, de fato, para mim é muito significativo quando você olha os personagens falhos, porque eles estão apontando para nós mesmos, né? Para dizer que Deus vai nos usar, cheio de carrapichos, como eu usei essa ilustração do ano passado. Deus vai nos usar com nossos pecados para demonstrar, para ficar claro que o poder é dele e não nosso. Amém, né? Lembrando do apóstolo Paulo, que já em um texto, né, teológico, ele vai interpretar muitas vezes o Antigo Testamento, ele vai dizer que temos tesouros em vasos de barro, né? Deus coloca tesouros em vasos de barro. No caso, os vasos de barro somos nós somos muito valorosos, mas o que Deus faz por nós, né, esse tesouro, essa coisa preciosa que Deus faz por nós, é para que seja a honra e a glória sejam dadas, né, creditadas a Ele, e para que Ele mostre seu poder. Porque digamos assim, se o poder fosse nosso, né, se o poder fosse nosso, então nós teríamos do que nos gloriar, nós teríamos do que nos exaltar, e também as outras pessoas poderiam nos gloriar e poderiam nos exaltar. Mas o objetivo de Deus, e deve ser também o objetivo de nossas vidas, é que as pessoas olhem para as nossas vidas, para
nossa postura, para nossas atitudes, e que elas louvem a Deus pelo nosso serviço, por quem nós somos, pela transformação que elas veem nas nossas vidas. Então, as falhas morais dos heróis bíblicos nos ensinam que nós sim somos falhos, mas podemos ser usados por Deus. Mais alguma a comentar? Mais alguma coisa a comentar? Isso aqui? Então, o que elas ensinam também sobre o caráter de Deus? Deus não nos trata como nós merecíamos, com certeza. É o que nós comentamos já, né? O ensina sobre o caráter de Deus é que Deus não nos trata como nós merecíamos e que Ele usa-nos, né? Independente das nossas... Ele nos usa e nos ama independente de nossas fraquezas. Eu coloquei aqui uma citação de Richard Sibbes, um autor puritano, que diz: os feitos heróicos daqueles grandes notáveis não confortam a igreja tanto quanto suas quedas e feridas. Assim foi Davi ferido até que chegasse a uma livre confissão, sem espírito ardiloso. Sibbes também cita nesse livro, O Caniço Ferido, que Pedro também, né, é um exemplo muito clássico de alguém que é falho, que era um apóstolo, foi um homem de fé, um homem que curou, que operou milagres, que espalhou o evangelho, mas que ainda assim foi falho, né? Que negou a Cristo. Isso deve nos encorajar, meus irmãos. Talvez nós tenhamos a tendência de pensar que, nossa, mas se esses homens que foram grandes heróis da fé falharam em nós, não é mesmo? Mas, na verdade, nós temos que ter noção de que eles não são diferentes de nós, no sentido de que eles também eram seres humanos caídos, necessitados da graça de Deus, assim como nós. E isso deve nos levar a confiar mais em Deus. Mais uma característica literária da narrativa histórica é poucos comentários morais explícitos. A narrativa bíblica frequentemente não explica se algo foi certo ou errado. Ela mostra. Temos aqui um exemplo. Vamos ler mais à frente. 2 Samuel 11 descreve o pecado de Davi, quase sem adjetivos morais. O julgamento vem depois, pela consequência e pela palavra profética. O leitor é chamado a discernir a luz da aliança e do caráter de Deus. Então temos aqui um caso clássico de Davi. Davi comete adultério, em seguida ele organiza o assassinato do general dos seus exércitos, de um dos seus subordinados, e isso é explicado, isso é descrito sem nenhum adjetivo moral, até o fim da narrativa. Nós vemos ali que até o fim do relato que Samuel escreve que o que ele fez não foi bem visto aos olhos do Senhor, mas durante esse trajeto da descrição do que Davi fez, não há muitos adjetivos morais. E isso é compatível com um ideal literário de boa escrita. Não relativiza a moral, mas valoriza a descrição, que é anterior a qualquer juízo. E aqui eu trouxe uma citação de C.S. Lewis, um escritor cristão, que disse: grande parte das pessoas anseia muito mais por expressar sua aprovação ou desaprovação pelas coisas do que por descrevê-las. Daí a tendência de palavras tornarem-se menos descritivas e mais avaliativas. Em seguida, designações puramente avaliativas, sinônimos inúteis para bem e mal. Nesse contexto, Lewis está dando conselhos a escritores. É o que ele fez por grande parte da sua vida. Ele era um contador de histórias. E ele disse que uma das coisas muito importantes para se contar uma história é descrever bem antes de você querer
apresentar os julgamentos sobre o que um personagem fez, se isso foi bom ou se isso foi mal. Então, ele está comentando aqui, inclusive, sobre uma coisa que ele chama verbicídio, né? Que é quando as palavras elas perdem a sua capacidade de descrever e elas se tornam esses sinônimos inúteis para bem e mal. O bem e o mal são reais, devemos aprender a discerni-los. As narrativas nos levam a refletir no texto, para além das descrições simples. Afinal, a nossa própria vida não é simples e aponta para algo maior. Acho que os irmãos devem entender muito bem essa última frase, né? Que nossa vida não é simples, não pode ser descrita com esses sinônimos com esses adjetivos simples de bem e mal. As coisas são um pouco mais complexas. E a narrativa bíblica, então, ela nos leva a ter que discernir o que um texto quer nos dizer, né? Porque ela não apresenta isso de forma direta, né? Às vezes, nem sempre ela apresenta isso de forma direta. A Bíblia reflete as complexidades da vida humana, seus paradoxos e desafios, oferecendo o bálsamo para a dor. Então, o bálsamo, né, são as folhas que eram usadas dessa planta para colocar nas feridas, para que nós possamos entender, para que nós possamos ter esse bálsamo para as nossas dores, e reafirmando que a Bíblia tem as respostas para os nossos problemas, nós devemos mergulhar nessas complexidades da vida humana que a Bíblia reflete e nos esforçar para entender, né, para compreender o que ela tem a nos oferecer, o que essas narrativas têm a nos oferecer. Exatamente, muito bom esse raciocínio, né, essa analogia ali. A descrição, ela antecede qualquer julgamento, né? E como, relembrando ali o texto que nós lemos em Provérbios, nós lemos que Provérbios 18:13 diz que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Então, nós não devemos julgar antecipadamente. Agora, a terceira característica é a narrativa intencional, a estrutura narrativa intencional. Os autores bíblicos usam elementos literários claros. Temos a introdução, conflito, tensão, clímax e desfecho. São a estrutura básica de uma narrativa. Vamos ver. Temos aqui um exemplo clássico, que é Gênesis 22, o sacrifício de Isaac. Nós vamos ler mais à frente. A pergunta não é apenas o que Abraão fez, mas o que Deus está revelando sobre fé, promessa e provisão. Vamos fazer essas perguntas mais à frente, quando nós formos ler esses textos. Temos aqui também repetições e padrões como uma característica literária da narrativa. Nada é repetido por acaso na narrativa bíblica. Exemplos: ciclo de pecado em Juízes, promessas reiteradas a Abraão, fracasso recorrente de Reis. Se vocês já leram ali o livro de Juízes ou Gênesis ali no segundo exemplo, e 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, nós vemos ali alguns padrões que se repetem até mesmo de palavras, né? Se fala assim, um rei começou a reinar quando tinha tantos anos e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. São palavras que se repetem bastante nos livros de Crônicas e de Reis. Em Juízes também nós vemos um padrão muito claro de o povo obedece a Deus primeiramente, então eles desobedecem, eles caem em desobediência, idolatria, são dominados por povos estrangeiros, são escravizados e depois Deus levanta um juiz para libertar o povo obedece o juiz, eles vivem em paz com Deus por um tempo e depois isso recomeça, o povo desobedece, é escravizado, é dominado, Deus levanta um juiz. Isso acontece bastante no livro de Juízes. E essa repetição, ela ensina uma teologia da ênfase e encarna o princípio de Deuteronômio 6:9.
Vocês podem abrir em Deuteronômio 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Então, vemos aqui uma ênfase, um mandamento de repetirmos constantemente a palavra de Deus, ensiná-las constantemente aos nossos filhos. Isso é muito importante. E a própria narrativa também se vale de muitas repetições, e essas repetições elas não são inúteis. Na verdade, elas nos dão ênfase a certos aspectos da vida. Por exemplo, de que constantemente os nossos governantes eles serão falhos, ou de que nós, como povo de Deus, frequentemente nós vamos passar por certos momentos de desobediência, e é preciso que nós precisamos de redenção. Isso é uma coisa que a Bíblia deixa bem claro, né? Que essa história da humanidade ela é cheia de altos e baixos, e que ela necessita de uma redenção. Isso nos aponta para Cristo, isso nos aponta para a obra de Cristo que um dia será consumada, né, será completa, e que esses padrões, essas repetições, elas um dia cessarão, para a honra e glória do Senhor. Dando um exemplo, no domingo passado nós falamos de Timóteo, falamos da Paulo menciona o seu relato, depois no próprio livro a Timóteo ele fala de ele não esquecer das coisas que desde a infância ele ouviu de sua avó, de sua mãe. Então é como se a vida de Timóteo fosse um relato prático de Deuteronômio capítulo 6. Que a gente viu no que isso deu, né? O próprio livro de Provérbios vai dizer que a gente deve instruir o menino que deve retornar. Está falando de instrução mesmo. Vamos aqui para o ponto 4. Como ler corretamente a narrativa do Antigo Testamento? 4.1. Primeiro pressuposto que nós devemos ter é que a descrição não é prescrição. Descrever é discriminar, relatar. Prescrever é quando, por exemplo, nós temos ali a prescrição médica, né? O médico nos passa uma prescrição, e essa prescrição não é, digamos assim, um conselho, né? É uma ordem, faça isso, tome isto. E a descrição, a narrativa, não é uma prescrição, ela não é uma ordem para nós atualmente, né? Não da mesma forma que talvez já tenha sido. No caso da narrativa, não é porque é um relato, né? O fato de algo estar na Bíblia não significa que Deus aprove isso. Por exemplo, a poligamia, a vingança e a idolatria. Em muitos momentos vamos ver reis que foram polígamos, né? Ou seja, tinham várias esposas. Temos ali atos de vingança bem sangrentos, e a idolatria. A idolatria ela está muito presente na história de Israel, e não é porque ela está muito presente que ela é considerada legítima por Deus, que Deus não a considera um pecado. Eu já vi até um ateu, né, dizendo que isso era verdade, que Israel, na verdade, não servia a Deus e que não havia problema nenhum em servir outros deuses, porque é o que você vê na própria Bíblia. Eles, por muitas vezes, servem a vários deuses, alguns deuses em específico, como Baal, como Asterote, né? Mas o que nós vemos é que, embora a Bíblia às vezes descreva isso e não apresente esses adjetivos, que o que eles estão fazendo é errado, nós vemos sempre que, quando
quando um rei bom se estabelece em Israel, por exemplo, ele quebra os ídolos, ele destrói aqueles deuses falsos. Então, a narrativa registra, a teologia avalia. Os textos literários expõem e a exposição teológica explica e aplica. Temos aqui um exemplo do autor de Hebreus, eu vou abrir rapidamente aqui, que cita a rejeição de Esaú como um exemplo negativo para nós, no caso para o público dele. Em Hebreus 12, 14 e 17 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alteração da sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, nós vemos esses dois relatos, né, em Gênesis. Esaú, ele vende os seus direitos de filho mais velho para Jacó, por uma refeição, e depois nós vemos que ele perde a sua bênção, né? Jacó o engana, né, que nós já vimos, a característica moral falha. Jacó o engana e pega a bênção de Esaú, enquanto Esaú não consegue a sua bênção, mesmo com lágrimas. E ele relaciona aqui os dois relatos, que não estão necessariamente relacionados no texto de Gênesis. O autor de Gênesis não deixa claro que ele perdeu ali a bênção que foi dada a Jacó porque ele havia vendido seu direito de primogenitura. Na verdade, o que ele faz é simplesmente descrever que Jacó o enganou e que ele tomou aquela bênção. E aqui no texto de Hebreus, né, nós também vemos que isso está sendo aplicado em um contexto pastoral. No versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E aí ele traz o exemplo de Esaú, ou seja, ele está aplicando ali o texto narrativo em um contexto teológico. Algum comentário? Continuando então, como ler corretamente a narrativa do Antigo Testamento? Lembrem-se que o sentido não está no todo, o sentido está no todo, não no detalhe isolado. Erros surgem quando tentamos tirar regras de um gesto, uma fala, um personagem. E isso é bem característico, né, de algumas pessoas, né? Às vezes falam de certos gestos, né, como o pastor falou, que eu não conhecia, de pegar as pedras como Davi, ou falam de cajado de Moisés, de bordão de Arão, folhas, plantas que são citadas na Bíblia, e as pessoas colocam características espirituais místicas, né, nessas coisas. Mas a narrativa ela não está aqui para isso, né? Não devemos tirar regras desses gestos, dessas falas, desses personagens. A pergunta correta é: o que essa história ensina dentro do plano maior de Deus? Então, nós devemos entender que, se está na Bíblia, tem um propósito. Deus não colocou ali para ser um enfeite, para ser um apêndice. Está ali com um propósito. Mesmo o livro de Esther, por exemplo. O livro de Esther, como eu falei, não menciona o nome de Deus, mas ele nos mostra a sua história redentiva. Ele nos mostra como ele provê em situações de perigo para o seu povo. Isso nos lembra, como vimos na aula anterior, que a Bíblia, como uma antologia, ou seja, uma coletânea de vários livros que parecem fragmentos isolados, mas no fim estão todos relacionados, ela apresenta uma unidade. Essa unidade
que nós devemos buscar entender. Então, ler o texto e pensar o que isso significa, o que Deus quer comunicar, o que Deus comunicou de fato, né, com essa narrativa. Então, leia à luz da história maior. Ponto 3. A narrativa do Antigo Testamento está sempre ligada à promessa, à obediência, à bênção ou juízo. Sem essa moldura, o texto perde o seu sentido. Então, são coisas que são recorrentes na Bíblia. As promessas, a obediência, a bênção, o juízo. Isso nos mostra certos padrões na palavra de Deus. Assim como conhecer as profecias do Antigo Testamento amplifica a nossa compreensão dos evangelhos. Isso que frequentemente pontuam que algo aconteceu para se cumprir o que está escrito nos profetas. Então, ter uma visão panorâmica da Bíblia nos ajuda a entender ela mesma. Nos evangelhos se diz frequentemente que o que Jesus fez, o que Jesus falou, foi para que se cumprisse o que estava escrito nos profetas. Então, temos a questão aqui da profecia, das promessas, as promessas do rei, do Messias, da bênção, do juízo. Vamos agora explorar aqui alguns erros comuns na leitura da narrativa. Moralizar os personagens, seja como Davi. Aqui uma coisa que nós já vimos, né, que os personagens eles são moralmente falhos. Então, tudo bem, ser de imitador de Davi no que ele foi um servo de Deus, né? Veja isso como exemplo, mas não devemos colocar esses personagens no local de heróis, né? No local de quase semideuses, como algumas tradições cristãs às vezes fazem. Alegorizar excessivamente, ou seja, dizer que uma coisa ela tem um sentido alegórico, um sentido maior, uma coisa que não seja o literal. Transformar as narrativas em manuais de comportamento, o que não cabe, né, já que as narrativas são relatos de atos de Deus, da história do povo de Deus, e centralizar o homem em vez de Deus. O foco da narrativa não é o que eu faço, mas quem Deus é. Pela narrativa nós entendemos melhor quem Deus é, o caráter de Deus, como Deus age na história de maneira objetiva. Temos aqui agora um exercício prático. Vamos ler Gênesis 22. Vamos fazer uma leitura participativa. Vou começar, depois os irmãos prosseguem. Amém? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus veio com pai de cordeiro para o holocausto. Deus continuava a caminhar. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o mar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor
Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como um holocausto em lugar do seu filho. Então voltou Abraão a seus servos, juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Então, temos aqui umas perguntas para guiar nossa reflexão. O que o texto diz explicitamente? Como um relato, como uma narrativa. Temos aqui uma história que foi contada. Né? Deus mandou, Abraão obedeceu. Se os irmãos lembrarem, um dos pontos passados, nós tínhamos ali questão do... aqui no ponto 3.3, nós temos: os autores bíblicos usam elementos literários claros: introdução, conflito, tensão, clímax e desfecho. Então, temos ali uma introdução. Abraão começa a viagem, o conflito, que é qual é o conflito aqui da narrativa que vocês imaginam? Sacrificar o filho, né? Seria, digamos ali, o problema desse relato. E temos a tensão, quando se aproxima este momento, né? Quando Isaac pergunta ao pai onde estaria o cordeiro para que ele sacrificasse. O clímax, que seria o momento, o ápice narrativo, né? O momento em que Abraão chega a quase sacrificar seu filho. E o desfecho, que é um final feliz aqui, né? Digamos assim, que o anjo o impede, e isso é debitado a Abraão pela fé, né? Que pela fé ele não negou o seu filho a Deus, e ele creu que Deus proveria o cordeiro. Mais uma pergunta aqui para guiar nossa reflexão. Cadê, meu Deus? Onde está a atenção da narrativa, né? Já respondemos. O que Deus faz no clímax da história? Ele interrompe a ação de Abraão. E o que essa narrativa revela sobre Deus? Os irmãos querem comentar alguma coisa? Sobre o caráter de Deus revelado nessa narrativa? Deus sempre quer nos ensinar algo. Deus nos prova e ao mesmo tempo quer nos ensinar algo sobre Ele mesmo e sobre nós mesmos. Uhum. Uma das coisas que podemos dizer sobre Nós aprendemos aqui que Deus nos prova, né? E que isso não visa o nosso mal, isso visa nosso amadurecimento. É uma coisa que está escrita em Tiago, né? Tiago diz que nós devemos nos alegrar nas provações, nas tribulações, porque a prova da fé produz a perseverança. Né? E isso é muito importante, irmãos, porque vendo na questão da educação,
Alguns pais, eles crescem com muitas dificuldades e eles pensam, eu vou dar tudo ao meu filho, tudo que eu não pude ter, eu vou dar ao meu filho, todo o conforto que eu não tive. E isso é um erro, meus irmãos, porque até acho que os educadores seculares entendem isso, os não cristãos, que as crianças elas precisam passar por momentos de frustração, momentos de necessidade, porque a necessidade nos impulsiona a agir. E depois que nós agimos corretamente de acordo com as necessidades, nós precisamos nos esforçar para, seja nas coisas mais simples, para arrumar uma casa, para socializar, conversar, fazer novas amizades, ou trabalhar mesmo para o nosso sustento, nós nos tornamos mais fortes. E a prova, e por isso Deus deseja nos provar, e Ele nos prova não para o nosso mal, mas para que nós amadureçamos na fé, para que nós passemos a confiar mais nele, confiar na sua provisão. Além disso, pensando nas sessões anteriores, o que esta história, no contexto maior da Escritura, na história de Deus maior, ela nos aponta para Cristo, nos aponta para o que Deus faz na história? Deus providenciou um cordeiro para pagar a penalidade das nossas falhas, quando nós não tínhamos expectativa nenhuma. Ele é esse pai obediente, amoroso, mas que estava disposto a dar o seu filho também. Amém. É o que nós vemos aqui, né? Abraão ergue os olhos, ele viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Isso nos aponta diretamente para Cristo, que foi sacrificado em nosso lugar, pelos nossos pecados. Nós deveríamos ter sido sacrificados, nós deveríamos sofrer na cruz. E Cristo tomou este lugar, assim como o carneiro ali tomou o lugar de Isaac. Leitura narrativa. Vamos voltar para o estudo agora. Leitura narrativa e teologia bíblica. A narrativa do Antigo Testamento não existe isoladamente. Cada história participa de uma história maior, que a teologia bíblica chama de história da redenção. Isso significa que nenhuma narrativa é autônoma, toda história aponta para algo além de si mesma, e o leitor deve perguntar onde isso se encaixa no plano de Deus. Qual o propósito disso? Foi o exercício que nós acabamos de fazer, né? Vimos que o texto, né, o relato de Abraão, né, da prova de Abraão, nos direciona a uma história maior, uma história de redenção, de provação, de fortalecimento espiritual, e também nos aponta para o sacrifício de Cristo. As narrativas e os grandes temas bíblicos. Ao ler uma narrativa, observe como ela se conecta a termos recorrentes: criação e queda, promessa e cumprimento, aliança e infidelidade, julgamento e graça, morte e vida. Exemplo: Gênesis 22 não é apenas sobre obediência, mas sobre substituição, promessa e provisão divina. É o que nós vimos no exemplo de Abraão, quando o Senhor proveu ali para Isaac. Cristo é a narrativa do Antigo Testamento. Jesus ensinou que as Escrituras do Antigo Testamento falam dele. E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Então, Cristo ele vai se direcionar frequentemente aos mestres da lei e vai dizer: se vocês realmente acreditam em Moisés, acreditam que o que Moisés escreveu é palavra de Deus, deveriam crer em mim, porque Moisés falou sobre mim. E nós acabamos de ver um exemplo claro disso, né? Moisés, de forma profética, né,
falando sobre o sacrifício de Cristo. Então, temos aqui a tipologia, né? Uma das maneiras pela qual Cristo aparece nas narrativas. A tipologia se caracteriza por pessoas e eventos que apontam para Cristo. Adão, que é o último Adão, né, Jesus Cristo, é visto como o novo Adão. Isaac, o filho prometido. José, o rejeitado que salva, né, José. Boaz, o resgatador, né, eu coloquei aqui lembrando da série de Ruth. Davi, o rei segundo o coração de Deus. Esses tipos não quer dizer que são pessoas perfeitas, mas no que a narrativa bíblica nos mostra, eles apontam para características de Jesus Cristo. Temos aqui também alguns padrões redentivos, e tem aqui no slide, para completar ali, né? Temos um padrão, por exemplo, a escravidão, libertação e aliança. Morte, livramento e vida. Primeira aliança, né? Segunda ali é morte. E no terceiro, nas terceiras setas ali, terceira linha de setas, desobediência, contrição e restauração. Contrição é o mesmo que arrependimento. Então, nós vemos aqui no livro de Juízes bastante. O povo desobedece, e o povo se arrepende, então ele é restaurado. São padrões repetitivos e redentivos que nos mostram a ação de Deus nas nossas próprias vidas. Mas também nós observamos um contraste, né? Que os personagens eles falham, onde Cristo triunfa. Os reis injustos contrastam com o rei perfeito. Então nós vimos ali aqueles personagens que apontam para Cristo: Adão, Isaac, José, Boaz, Davi. Eles não são perfeitos, né? E Cristo justamente é quem triunfa onde esses personagens todos falharam. Além disso, os reis injustos, né, contrastam com o rei perfeito, o rei da nação de Israel, né, o rei da igreja, é o nosso Senhor Jesus Cristo. A narrativa não termina no personagem, mas em Cristo. Tudo aponta para Cristo. Além disso, também ter uma consciência histórica, né, que, por exemplo, nós fomos salvos pelo Cristo que já veio. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pelo Messias que lhes havia sido prometido. Então, quando nós vemos esses tipos de Cristo, é como se nós estivéssemos vendo essas sombras, né? Estivéssemos vendo essa, digamos assim, não projeção, mas uma expectativa de um Salvador. Então, nós devemos olhar para essas expectativas como algo que nós não esperamos mais por esse Salvador. Esse Salvador já veio, né? Narrativa, cultura e distância histórica. Para ler bem a narrativa do Antigo Testamento, é preciso reconhecer a distância entre a nossa cultura e a cultura antiga, nosso tempo e o tempo do texto. Alguns exemplos de choque cultural: a poligamia, o levirato, guerra santa e a honra e a vergonha. São alguns motivos frequentes na narrativa do Antigo Testamento. E esses elementos não devem ser ignorados nem justificados automaticamente, mas compreendidos à luz do contexto e da revelação progressiva. Narrativa: mostrar, não ditar. Uma característica literária central da narrativa bíblica é que ela forma o imaginário do leitor mais do que fornece regras explícitas. Ela trabalha com empatia, repulsa, tensão e esperança.
O leitor é conduzido a experienciar as emoções e os conflitos dos personagens, amar a Deus, amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Então, alguém já disse, um estudioso já disse que nós não assimilamos as verdades somente de forma intelectual, ou seja, uma informação para a nossa cabeça, mas também de forma mais imagética, né? Ou seja, são imagens, são sentimentos, às vezes, que essas histórias elas nos causam, a empatia, a repulsa, a tensão, a esperança. E isso nos ensina também a esperar por Cristo, né? A esperar em Cristo, a demonstrar a nossa simpatia, a nossa compaixão, a odiar o que Deus odeia e experienciar aquelas emoções e conflitos dos personagens, não para cair no que eles caíram, mas para olhar para a nossa própria vida e crer na ação de Deus. Agora temos um segundo exercício prático. Acho que pode deixar mesmo. Ler 2 Samuel 11 e 12. Temos ali o relato do pecado de Davi e da consequência desse pecado. Então, os irmãos vão ler em casa, leem com suas famílias. Tem algumas perguntas aqui para guiar. O que o narrador destaca, o que ele omite, onde Deus entra na história e como a graça aparece após o pecado. Os irmãos podem utilizar essas perguntas aqui e também as outras partes do texto, sempre pensando no que isto diz a nós, a nosso tempo, o que isso revela sobre o nosso coração, o que isso revela sobre Deus e como isso aponta para Cristo. Esse exercício ajuda a perceber que a narrativa ensina mais pelo enredo do que por frases isoladas. Aquela questão que eu disse semana passada, Deus não nos deu um manual de 12 passos, né, objetivos para vencer nossos pecados, mas Ele nos ensina através das suas histórias. Então, a aplicação final é que a narrativa do Antigo Testamento nos ensina que Deus governa a sua história, mesmo quando Ele parece ausente. O pecado humano é sério, traz consequências reais. A graça de Deus é maior que o fracasso humano. E a esperança do povo de Deus nunca esteve em heróis humanos. Ler narrativas bíblicas corretamente aprofunda a nossa fé, corrige nossa leitura e nos conduz a uma confiança madura no Deus soberano. Temos aqui uma frase final. A narrativa bíblica não existe para nos ensinar a ser heróis, mas para nos ensinar a confiar no Deus que escreve a história da redenção. Amém?